Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Islam Maciel e no vídeo de hoje eu vou dar 10 exemplos curiosos, um já vem sendo colocado em prática, os outros de forma hipotética, de manobras tributárias, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é tão simples assim e muitos empresários acabam fazendo algumas manobras para poder tentar aumentar aquela margem de lucro ali ou até mesmo sobreviver, né? Então fica comigo no vídeo de hoje. Assiste até o final. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, já vai deixando o seu like aí também no vídeo. Você sabia que em 2024 a carga tributária do Brasil alcançou 32,32% do PIB? Ou seja, quase um terço de tudo que a nação produz vira imposto. Isso aí nas três esferas, né? Tanto União, estados e municípios. E com essa carga tributária enorme, com essa carga tributária que é difícil até você interpretar direito, pode-se existir alguns atalhos, algumas manobras, algumas reclassificações, algumas mudanças e enquadramentos fiscais e de várias formas. E com esse peso tributário em cima dos empresários, é comum eles utilizarem disso para poder gerar algumas reclassificações, fazer algumas manobras, conseguir alguns atalhos, né, para poder tentar atingir ali a sua sobrevivência, a sua margem do lucro e etc. E ao longo das décadas, a carga tributária brasileira ela tem se mantido alta. Segundo o Observatório de Política Fiscal da FGV, em 2023, a carga tributária bruta chegou a 32,44% do PIB. De acordo com o Tesouro Nacional, em 2024, a carga tributária foi de 32,32%. Para efeito de comparações, muitos países desenvolvidos têm uma carga tributária menor e mais equilibrada do que o Brasil. No nosso país, a carga expressiva de arrecadação está muitas das vezes sobre bens e serviços. E nesse cenário, empresas têm enorme insegurança. Qual imposto devo seguir? Em que imposto isso incide? Qual classificação aplicar? Qual regime tributário escolher? E nesse ambiente que acontece muitas das manobras tributárias. E um dos exemplos mais famosos e mais curiosos aí relacionados a manobras tributárias é o Bumbum Garoto ali, que teve uma nova reclassificação. Era o sonho de valsa, né? Era um bombom, e depois veio uma classificação para poder reduzir ali o imposto, classificando ele como um biscoito waffle. Então ele deixou de ser bombom e virou um biscoito waffle e teve uma reclassificação tributária. Com isso, foi deixado de pagar mais imposto com essa reclassificação. Antes, como bombom, estava sujeito à alíquota de IPI de 5%. Com a nova reclassificação, ficou isenta de imposto. Outra manobra curiosa também é a casquinha de sorvete, né? Para aquela casquinha de sorvete ali do McDonald's, do Bob's e de outros fast food, eles foram classificados como sobremesa láctea. Com essa nova reclassificação, estima-se que a alíquota abaixou de 38,97% para 11,78%. Uma outra possível manobra também é a água de colônia. A água de colônia ela tem uma carga tributária menor do que perfumes, então essa reclassificação pode também fazer com que as empresas acabem pagando menos impostos. Outra reclassificação também muito curiosa é a respeito da Pringles, né? A Pringles é uma batata frita, mas em alguns países ela foi reclassificada como biscoito, e isso gerou uma polêmica. Eu acredito que também nas minhas pesquisas que eu fiz aqui, eu vi que houve uma tentativa para que fosse feita essa mudança no Brasil também de reclassificação, mas pelo que eu vi, isso não foi à frente. Mas a Pringles, em alguns outros países, ele tem a classificação como biscoito, e com isso a carga tributária também é menor, ela deixa de pagar mais imposto. Além disso, existem outros exemplos também, né? O refrigerante zero açúcar e a bebida dietética, aquilo ali tem uma mudança na forma de classificação, e isso acaba que uma pague mais imposto com a outra, a depender da sua classificação. Então, quando você muda ali o nome, mas às vezes a fórmula é a mesma, né? A ideia é a mesma por trás do produto, às vezes o investimento também é o mesmo, porém a forma como você classifica, isso vai te dar uma vantagem, né? O biscoito de polvilho é um exemplo também que vem levantando alguns questionamentos em relação à sua carga tributária, né? Ele tem similares ali que devem ou não estar sujeitos a regimes de substituição tributária ou tributação plena de ICMS. Outro caso curioso é cerveja premium e bebidas especiais.
eles têm diferenças ali de classificações e ao mesmo tempo também tem diferenças em questões tributárias. Empresas podem se utilizar dessa nomenclatura, né, dessa classificação para também ganhar vantagem no mercado. Medicamento transformado em suplemento. Existe um debate no cenário público a respeito dessa situação. Não é muito comum, é bem raro isso acontecer, mas produtos com função terapêuticas passam a ser classificados com menor rigor para escapar de impostos ou regras restritivas. É algo bem raro, mas existem hipóteses também de acontecer isso para poder ter benefícios tributários. Outro exemplo também são os cosméticos, que são também possivelmente classificados ali como higiene pessoal. Empresas fazem dessa utilização de nomenclatura, né, de reclassificação, para poder também pagar menos impostos. As empresas acabam produzindo ali seus cosméticos e classificando eles como produtos de higiene pessoal e assim pagando menos imposto. Dando ao último exemplo, falando ali sobre ativos industriais, plataformas e equipamentos pesados e tendo uma reclassificação ali como de arrendamento ou leasing, setores industriais complexos como petróleo, óleo e gás tem o uso ali de estrutura de leasing ou arrendamento para que o ativo seja tratado de modo a reduzir incidências de tributos de importação, uso ou consumo. Então essa é uma prática muito comum, mas também é uma prática até mais difícil ali de você conseguir no seu dia a dia perceber, mas que pode acontecer muito. Antes que você pense que tudo isso é simples e sem risco e até mesmo fácil de ser feito, muitas dessas manobras acontecem em zonas cinzentas legais e geram litígios fiscais. Cada reclassificação dessa pode ser recusada pelo fisco ou em instâncias como o CARF, ou até mesmo jurídica. Por exemplo, no caso do sonho de valsa e do sorvete, essa disputa foi parar no CARF. O CARF ele é um órgão ali administrativo de recurso fiscal. Ele é o órgão do colegiado ali do Ministério da Fazenda do Brasil, que julga em segunda instância ou litígio entre fisco e os contribuintes sobre a aplicação da legislação tributária federal. Ele funciona como um tribunal administrativo. A sigla CARF, que é referente ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele funciona ali como um tribunal administrativo para estar de olho nessas questões tributárias e sendo ali uma segunda instância entre os litígios, entre o fisco e os contribuintes. Então ele funciona ali como um tribunal administrativo. E essas manobras, além de revelar falhas nos sistemas tributários, tem consequências reais ali para o empresário, para o consumidor, para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente sabe que no nosso país existe uma carga tributária muito grande, existem ali sempre se falando sobre reforma tributária, mas até então a gente não viu isso ir para frente. Então, acho que uma reforma tributária é importante para o nosso país, pode nos trazer um resultado e pode nos simplificar e fazer com que acabe diminuindo esses tipos de manobras e pode fazer com que o país ele tenha uma facilidade maior para empreender. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário aí também do que você achou. O link dos meus e-books está na descrição do vídeo aí. Muito obrigado por ter assistido.